Estando presente 12 vereadores e apenas um ausente com falta justificada, e havendo, portanto, número regimental, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente da noite. Indicação número 298. Solicita a construção de guias e sarjetas em frente à YD Confecções. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, os vereadores que a esta subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conchas, Professor Miguel José Caram, a seguinte indicação: sejam tomadas as providências necessárias para a construção de guias e sarjetas em frente à YD Confecções, situadas na Avenida Elias Tomazella. Justificação. A presente indicação é no sentido de que as providências sejam tomadas para que a firma YD Confecções tenha estrutura suficiente para construir calçamento em frente ao prédio, facilitando a locomoção de seus funcionários, bem como da colocação de sua matéria-prima e saída dos produtos já confeccionados. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 16 de fevereiro de 1998, vereadores José Oscar Pavan, Newton Carlos Aliberti. Projeto de lei número 9/98, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica a contadoria... Não precisa ler. Só o enunciado e para as comissões que estão sendo encaminhadas. Comissão de Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto número 10/98, que dispõe sobre a criação do cargo em comissão de diretor de patrimônio junto ao quadro de cargos da Prefeitura. Encaminhado às comissões de Justiça, Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Não havendo mais matérias para serem lidas no pequeno expediente, eu passo para o grande expediente, que é o uso da tribuna livre, da qual eu convido o vereador e vice-presidente José Oscar Pavan para que assuma a presidência, para que ocupe a tribuna. Sem trazer o regime. Excelentíssimo senhor presidente, caros secretários, senhores vereadores, senhoras, senhores, presentes no nosso auditório hoje, muito boa noite. O tema que me traz hoje nesta tribuna trata-se de uma calamidade e um descaso da nossa administração, cujas cenas transmitem e traduzem exatamente essas palavras, e a qual eu peço que as imagens sejam transmitidas para que depois a gente possa fazer os comentários cabíveis. Nós estamos diante de cenas dentro do conjunto habitacional 4 no nosso município. Criança talvez estivesse machucando, carro que encalha, né? Então nós pedimos a colaboração do senhor prefeito para ele vir colocar guia, porque sem guia não vai resolver o problema, nem que seja para a gente reunir o povo e pagar, né? E já foi reclamado, nós já reclamamos à frente e na frente dela, da minha vizinha. Então, a pedra, o que aconteceu? A pedra sem a guia, ela rodou e está emburacando cada dia mais as ruas.
E já fizemos 2 abaixo-assinados, não foi resolvido o problema. Né? Foi só trazido 2 caminhões de terra de pedra, mas não adiantou nada. Como vê, esse é o problema nosso. Nós pedimos guia, não vamos esforçar agora o asfalto, mas queremos que arrume isso aqui. Porque está impossível, está em estado lamentável, né? Ontem encalhou o carro aqui, que é o moço, meu vizinho, estava arrumando, encalhou o carro, foi preciso 3 pessoas tirar, né? E como vê, é isso aí que nós queremos, a guia. Pedindo ao prefeito, urgência ainda, né? Porque não só na nossa rua, como a Coab inteira está largada, né? Está abandonada. Porque quando foi a época de política, nós servimos para atender eles, atendemos o povão. Agora, por que o prefeito não vai atender nós? Então é isso aí que nós queremos. Não vamos esforçar eles, então já o asfalto, né? Se não puder. Se puder também é melhor. Então pedimos a guia, porque se for para vir por pedra, que como venham, não adianta, porque as pedras rolam tudo. Né? Elas rolam, mais buraco faz ainda. Então, como que vai fazer? Tem jeito. Então pedimos uma colaboração do prefeito, que urgência, máxima urgência nós pedimos isso aqui, ó. Como que pode? Criança aí dentro do buraco, né? Pode quebrar um braço, pode se machucar, carro se encalha. A gente não pode entrar dentro da casa. Por quê? Motivo buraco. Então nós pedimos a colaboração do prefeito, dos vereadores, que puder ajudar. Estamos aí. Quando eles precisaram, a gente foi, né, útil atender eles no portão, entrou dentro das nossas casas, foi bem atendido, votamos, né? O povão votou, elegeu. Então vamos ajudar nós agora. Queremos isso do prefeito. Exigimos isso do prefeito. Nem sair com o carro lá da garagem, nem entra e nem sai, né? Tá acontecendo isso. Já pus um caminhão de entulho aqui, mas não adianta. Leva tudo. Se você for lá em casa e falar pra avó, a avó vai bater em você, eu vou deixar que bata. Eu tenho que trocar a voz na calçada lá. Rapidinho, pegar uma criança, porta de casa, pra poder o que a gente quer pedir pro prefeito é que ele consiga pra gente tanto asfalto aqui pra Coab, que já está indo, agora dia 1º de julho, faz 2 anos que nós estamos aqui, e também da escola para cá, porque da escola para cá só tem buraco, você vê, não tem acostamento para... Interrompendo um pouco, senhores vereadores, eu lamento profundamente as cenas chocantes que nós acabamos de ver, cenas que entristecem a gente, principalmente agentes públicos que estamos investidos, quando vemos que simplesmente um conjunto habitacional está abandonado, largado, e nada está sendo feito no momento para, pelo menos, se buscar alternativas para solucionar os problemas daqueles moradores. Foi no dia 15 de setembro do ano passado, junto ao plantão, foi elaborado também uma outra denúncia do mesmo conjunto habitacional, que dizia também respeito ao descaso da administração com relação ao centro comunitário da Coab 4, que estava sendo depredado. A prefeitura nos retornou uma resposta na época, falando que não possui condições econômicas de instalar uma creche ou um berçário ali no momento, bem como proceder às reformas necessárias ou até mesmo colocar um guarda ali para manter o patrimônio público. Eu gostaria de enfatizar, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, que hoje a população ela é muito cobrada, ela é muito taxada. O cidadão hoje, ele precisa, de todas as formas, colaborar, ele precisa pagar os seus impostos em dia, ele precisa agora andar direitinho com o novo Código Brasileiro de Trânsito, ou seja, o nosso governo federal, estadual e municipal, ele impõe regras para que simplesmente
limitam a vida do cidadão dia a dia. Essa limitação é necessária, mas, contudo, o que nós temos visto ultimamente é que os órgãos públicos têm exigido muito, mas pouco cumprido com seus deveres. Então, fica aqui registrada a minha indignação, junto com todos os moradores da Coab 4, pelo descaso e pela omissão da administração no que tange a solucionar os problemas emergentes que estão acontecendo naquele conjunto. A administração pública, senhores, ela pode pecar pelo excesso. Quando cometemos alguma coisa, alguma ação, e essa ação talvez não produza o efeito esperado, e disso decorra críticas, mesmo assim merece elogios, porque houve uma tentativa de se fazer algo. O que nós não podemos permitir, em nenhum momento, é a omissão. E é isso que eu peço, que não ocorra omissão no nosso município, no nosso estado e no nosso país. O povo precisa cobrar mais, mas precisa também estar mais consciente dessa cobrança. E a administração pública precisa também se adaptar a essa nova realidade. Com a Constituição de 88 para cá, com a queda da ditadura, com tantas transformações sociais e políticas que esse país vem enfrentando em poucos anos, é normal que haja um tumulto de posições, de ideologias. O povo estava acostumado a ter uma certa expectativa do poder público, que hoje em dia deve ser vista de uma maneira diferente, da mesma forma que o poder público está vendo que, se ele não mudar de comportamento, certamente ele não vai mais conseguir obter os resultados eleitoreiros como ele vinha conseguindo. Hoje é necessário que tanto a administração, como todos os agentes públicos, como os cidadãos, eles se conscientizem de que algo precisa ser feito. Essa diferença de comportamento, tanto da população como da administração, tem que ocorrer numa harmonia. Não basta, eu estou aqui para exatamente denunciar uma omissão da administração pública, mas eu não posso deixar também de falar que o cidadão, ele tem culpa quando alguma coisa não acontece, porque ele também às vezes se omite. Então, vamos junto procurar soluções. Se a prefeitura municipal hoje, nós não estamos aqui só para fazer críticas, nós estamos aqui para apontar algumas soluções também, para jogar o tema para ser debatido. O que eu quero deixar registrado é que, se não houver uma participação, uma consciência, uma boa vontade, acima de tudo, dos administradores e da população, nada se muda. Os hábitos é uma coisa muito difícil de a gente mudar do dia para a noite. Eu cito como exemplo caseiro até o fato de uma pessoa que está acostumada a comer seu torresminho, a tomar sua cervejinha. Isso, os certos hábitos alimentares daquela pessoa se tornam uma coisa comum para ela. Aí, num certo dia, ela passa mal e pum, vai lá para o hospital. Aí o médico simplesmente diz para ela: minha senhora, meu senhor, se a senhora não mudar os seus hábitos alimentares, a senhora vai morrer. Bom, aí você vai embora para casa e pensa: bom, será que eu quero cuidar da minha saúde ou será que eu quero morrer? Ah, eu quero melhor para mim, então eu vou cuidar da minha saúde. Então eu vou me esforçar em mudar os meus hábitos, porque senão os meus hábitos anteriores vão me levar na ruína da minha saúde. Então, com esse exemplo caseiro, o que eu quero transmitir aos senhores vereadores, ao povo aqui presente hoje, é que nós precisamos mudar de hábitos, hábitos políticos, hábitos de cidadania. Não vamos só jogar pedras, vamos buscar alternativas, vamos buscar soluções, vamos buscar participação. Se a prefeitura não vai até o bairro, vai o bairro até a prefeitura.
ou vice-versa. O que nós precisamos é ter uma consciência de que um buraco na Coab 4, um buraco na Vila Seminário, ou um asfalto todo deficiente na frente da rodoviária, não está prejudicando só aqueles moradores, mas todos os moradores do município, e também aqueles que vêm de outra cidade visitar a nossa. A nossa cidade deve ser um cartão postal para eles. Então, isso é um trabalho de equipe. É um trabalho em que nós temos que buscar as mudanças de hábito. Cobrar da administração pública a sua responsabilidade, a sua atuação. Mas também ter consciência de cidadão de que não é tudo do jeito que nós estávamos acostumados. Hoje, o poder público não tem condições mais de manter 100% de todas as obras, porque os recursos federais e estaduais foram, ao longo dos anos, sendo defasados. Hoje o município passa por uma situação econômica difícil, mas isso não quer dizer que é desculpa para o senhor prefeito de não socorrer a Coab 4, bem como da Coab 4 não tentar entender a situação da prefeitura. Ambos precisam chegar em um consenso. Qual é esse consenso? Por que não a parceria? Por que não buscarmos alternativas? Pelo que nós vimos no vídeo, uma das moradores falou que bastaria a calçada para momentaneamente fazer o calçamento, as guias, para se resolver o problema de escoamento das pedras e não ter as erosões nas ruas lá. Por que não unirmos, então, a força da população da Coab 4, de todos os moradores, e fazermos uma reunião com o senhor prefeito, para que junto possamos discutir o orçamento de quanto isso seria, para que, numa parceria, se distribuísse essas responsabilidades. A prefeitura cumpre com o seu dever e, ao mesmo tempo, o cidadão colabora, dentro daquilo que a prefeitura pode. Essas mudanças de hábito são necessárias. Elas acontecendo, vai haver uma revolução dentro da nossa cidade. Só que essa revolução primeiro precisa acontecer dentro da gente. Nós vamos precisar primeiro se conscientizar de que participar é muito melhor do que só criticar. Apontar soluções é muito melhor do que se omitir, do que se furtar. A Coab, o centro comunitário lá na Coab 4, hoje eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o seu prefeito, e ele me falou exatamente o que está aqui no ofício. Nós não temos dinheiro para reformar o prédio que foi vandalizado pela própria população. Aí eu perguntei para o prefeito, falei, mas, prefeito, e se nós terceirizássemos o prédio? E se nós fizéssemos uma parceria com a iniciativa privada? Seja lá o que for, vamos consultar os moradores da Coab 4, vamos ver quais são as suas necessidades e, de alguma forma, vamos salvar o patrimônio público. Aquele prédio foi construído e, simplesmente, ele está sendo desgastado, vandalizado, e é o nosso dinheiro, é o dinheiro do povo que está indo embora ali. Nós não podemos fazer vistas grossas a isso. Nós temos que, pelo menos, manter o patrimônio. Se nós não podemos fazer obras porque não tem recurso, vamos manter pelo menos os que nós temos. E isso precisa também da parceria. A prefeitura reforma, a prefeitura terceiriza, a prefeitura busca uma parceria, mas o povo precisa ajudar a fiscalizar. Quando se depreda um orelhão na rua, não está se depredando um orelhão. Está sendo jogado fora o próprio dinheiro do povo, que é com o dinheiro do povo que se faz as obras públicas. Então, essa conscientização, essa mudança de hábito é necessária. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha indignação, primeiramente, com relação à omissão que nós acabamos de ver.
E, em seguida, eu gostaria também de dizer que para tudo existem alternativas. Basta ter um pouco mais de boa vontade. E essa boa vontade é ser uma ação em conjunto. População, administração, agentes públicos, Câmara Municipal. Nós estamos abertos aqui para isso. E só está faltando um pouquinho mais de ação em equipe. Eu chamo agora para fazer uso da tribuna livre o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras, senhores, no domingo eu recebi um abaixo-assinado e dizendo o seguinte das ruas, do abandono, da Coab 4. E logo eu tentei entrar em contato com o coordenador de atividades externas da prefeitura, e muita correria para cá, para lá, não consegui levá-lo até a Coab 4. Aí fui até a prefeitura e conversando com o senhor prefeito, isso eu posso dizer que ele demonstrou boa vontade, estava entrando para uma reunião com os açougueiros para falar sobre o abate do gado na cidade. Ele cancelou essa reunião que ele estava entrando e, de imediato, vamos conduzir a Coab 4, vamos ver o que está acontecendo. E levou junto o engenheiro para ver o problema e o Newton, que é coordenador do abastecimento. Nós fomos lá, chegamos lá, até deparamos com a Cidinha, que estava fazendo filmagem, conversamos com as pessoas e mostramos o problema. E como que, resolvendo, nós falamos que é o seguinte, que aquilo lá não adianta. Pode ser colocado umas pedras, arrumado, essas valas, para que dê passagem para as pessoas que entrem e saem das suas casas, das suas residências. Mas que o imediato seria construir guias e sarjetas logo, para que porque não adianta se colocar, arrumar, e depois vem a chuva e acaba levando. Então, uma coisa eu posso ressaltar, a boa vontade do senhor prefeito, já de imediato se deslocar para lá para ver o que estava acontecendo. Agora, uma coisa eu discordo, quando o engenheiro da prefeitura, eu não conheço, sou leigo no assunto, eu não sei. Ele me disse que tem um projeto já do CDHU, que é um projeto, uma obra muito cara, para esse escoamento de água, que tem que ser feito, é uma coisa que o CDHU já deveria ter deixado feito. Então, hoje vai sobrar para a prefeitura. Mas eu discordo dele o seguinte, que as outras Coabs são mais inclinadas do que a 4. A 4 praticamente é plana. Então, sendo feito guias e sarjetas, eu acho que isso aí vai segurar, já vai resolver. Basta que seja bem feito, seja bem feito e também essas valas de uma rua para outra, né, quando é feito. Aí vai segurar a água, porque a Coab 4 não é mais inclinada e nem o terreno não é um terreno mais arenoso do que as outras, do que a Coab 2, do que a Coab 1, inclinada, e a Coab 3. E foram feitos. Então, aguenta. Nessa parte eu discordei com ele. Eu acho que não, que tem que ser feito e de imediato. Agora, também aí nessa rua Itaipu, foi pedido na semana passada, já um pedregulho também, e foi o coordenador de atividades externas também me prometeu que queria resolver. Mas aguardamos mais um pouco, durante a semana aí houve bastante chuva, então atrapalhou um pouco. Mas nós esperamos já de breve que se arrume nessa semana, e eu recebi a notícia dele que está vindo, deslocando para Conchas, 6 caminhões, truques aí da Duratex, acho que Eucatex, que vai auxiliar bastante no transporte, porque o caminhão do lixo está com o motor fundido e até está pegando outro caminhão para fazer o lixo. Aí. Mas também gostaria de pedir aos moradores da Coab 4 que também ajudassem a olhar pelo seu patrimônio, porque dando uma volta, logo do lado, perto desse campinho lá, tem muito lixo. A gente vê sofá jogado,
a gente vê resto de cama. Então isso é uma coisa também dos moradores saber zelar. Se a gente vai sujar a residência que a gente mora, não, então a gente tem que zelar disso. Não deixar que outros venham jogar na frente da casa da gente essas coisas aí. Então, olhar, tiver uma pessoa, denunciar. Então é isso daí. E a gente, unidos, nós procurarmos mais. Eu confesso que eu também abandonei um pouco, sempre estava indo até lá, mas depois, logo no ano passado, quando estava querendo denominar as ruas, nome de ruas, para que o carteiro passasse, para que as correspondências fossem entregas, e logo, nos nomes que foram escolhidos pelos moradores, não conseguimos passar. Então eu fiquei um pouco, confesso que me afastei um pouco. Mas vamos lutar mais, o que precisar da minha parte, eu vou me dedicar. Mais um pouco que estava parado. Confesso que estava parado, não estava nem visitando. Estava um pouco chateado aí, mas vamos voltar nessa luta. E é o seguinte também, quero agradecer, ressaltar um trabalho bonito que foi feito do Lions Club, em conjunto com a Prefeitura, que foi a cirurgia da vista, em que os Dr. Davi, Dr. Luiz Ferreira, eles trouxeram de Botucatu para cá, os médicos. E, de imediato, foi uma coisa tão bonita, gente, que dentro no prazo aí de um mês e pouco, foram feitas mais de 20 cirurgias em Conde da Vista. Totalmente grátis. O pessoal não gastou nada. Então, um trabalho muito bonito do Laios, da Prefeitura, foi feito. O microtrator que foi deslocado para Juqueirativa, agora tivemos notícia com o nobre colega Darciso, que retornou, estava com problema, mas pedi que volte. Quero agradecer também a parte do lixo, o recolhimento do lixo, lá do Santa Terezinha, dos Binos, Santana, que nós solicitamos e está sendo providenciado. E deixar também uma indicação para que fosse enviado a Juqueirativa tintas para fazer para pintar a escola, que está feio, segundo eu estou sabendo, então que fosse feito isso com urgência. E também na Coab Quadro não foi feito ainda até hoje um abrigo de lá para onde, que foi solicitado, então está em falta. Mas estamos cobrando devagar e vamos tendo, na medida do possível, um pouco de paciência também, porque sabemos que todas as prefeituras estão passando por sérias dificuldades. Era isso que eu tinha a dizer. Eu chamo o vereador para fazer uso da tribuna, Tadeu Neda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu gostaria inicialmente hoje de agradecer a Deus de podermos realizar a nossa sessão semanal. Essa explicação eu darei mais tarde, após a continuidade da minha fala. Há alguns dias eu venho pensando se um político provinciano deve se manifestar sobre certos temas que vemos nos telejornais, nos jornais, nas rádios. Eu me refiro a certas questões, tipo segurança pública, saúde pública, previdência social, educação. E hoje, após amadurecer a ideia, eu entendo que eu devo me manifestar sobre esses temas, justamente porque um fato de suma gravidade veio ocorrer hoje na nossa cidade. E procurei me indagar a que ponto chegou o nosso governo. Eu me refiro, senhores, a vários assuntos e a vários temas relacionados ao dia a dia de cidadão, seja ele de uma cidade pequena, seja de uma cidade média, seja de uma cidade grande. Comecei pensando na educação e busquei a seguinte indagação e a seguinte resposta que eu não encontrei. A que ponto chegou o desgoverno da nossa terra? Eu me refiro aqui a Brasil, a Estado de São Paulo, onde um cidadão tem que se socorrer do judiciário para poder exercer um direito constitucional de matricular seu filho numa escola pública. Será que isso seria uma reforma do ensino? Não sei.
e nem sei se eu vou ter resposta para essa indagação. No campo social, nós vimos há pouco uma reforma na Previdência Social que a todos vai atingir. E procurei uma resposta se alguns daqueles governantes ou algum deputado, que deve ser um trabalhador de gabinete, de terno e gravata tão somente, ele tem condições de aquilatar o que significa um cidadão trabalhar anos e anos, como exemplo, batendo um tijolo, ou no trabalho árduo da agricultura. O que será que eles pensaram para fazer essa reforma na Previdência Social? Eu entendo que ninguém pensou no povo. Que é muito cômodo se aposentar alguém com 1, 2, 3 aposentadorias, ou mesmo precocemente, como o próprio ministro da Previdência Social, ou como o próprio senhor presidente da República, seja aposentadoria, que título for, seriam eles a julgar o tempo de contribuição para a aposentadoria de um trabalhador comum? Também fico sem resposta. No campo da saúde pública, o que nós vemos hoje é um total descalabro. É um atentado à dignidade humana. O cidadão menos favorecido, aquele que não tem condições financeiras para se socorrer de um convênio médico, para se socorrer de um médico particular, de uma internação, exames caríssimos, ele vai morrer por falta de atendimento. Exemplo é o nosso hospital municipal, que vive essa situação precária, fechando o ano com déficit de 120 e poucos mil reais, sem considerar que obras essenciais para a população deixaram de ser realizadas, porque a prefeitura teve que substituir o papel do Estado. É a saúde, senhores, também, que nós não vamos encontrar respostas. E o que me motivou a falar sobre esses temas, que é um mero registro do meu inconformismo, e acredito de todas vossas excelências, é o fato de extrema gravidade ocorrido na nossa cidade de hoje. Porque nós não paramos para pensar que essa sessão poderia ter sido cancelada hoje, porque nós temos hoje um colega nosso vereador que poderia ser tomado como refém e ser mortalmente ferido. Outros funcionários, nossos amigos, familiares, policiais, escrivães, que lá trabalham, poderiam estar lá dentro com aqueles indivíduos amotinados. E o que causa espanto é que o fato hoje ocorrido em Concha já era previsível. Não foi novidade para ninguém. Foi uma coisa natural. Nós sabíamos que iria ocorrer. Responsabilidade de quem? Do Estado. É ele que deixa de praticar e fazer o mínimo necessário para que essas coisas não ocorram. Hoje um ser humano foi morto. Se ele estava condenado, seja pelo que for, ele estava sob responsabilidade do Estado. É de se lamentar que o indivíduo tenha sido morto, não importa o crime que cometeu, de uma maneira tão bárbara. E repetindo, este motim, esta rebelião, ele atinge a cidade de Conchas. Atinge porque são os nossos amigos, nossos familiares, que lá trabalham. Então, qualquer um, até qualquer cidadão, poderia ter sido vítima de uma atrocidade. Eu sei que isto, na verdade, se torna pura e simplesmente um registro desse nosso inconformismo. Eu tomo a liberdade porque eu acredito que todos nós estamos inconformados com esse estado de coisas. A doutora Valéria esteve há pouco ocupando essa tribuna e dizendo, e eu também entendo dessa maneira, que não existe problema sem solução. Existe problema
sem vontade de ser resolvido. Eu entendo que tudo pode ser resolvido. Vai existir um menor grau, um maior grau de dificuldade em solução desse problema. Mas eu acredito que o conjunto da sociedade pode pressionar seus governantes de forma que isso não possa ocorrer. Gostaria também de deixar registrado, porque acompanhei pessoalmente o trabalho de nosso ilustre colega, doutor Anselmo, quanto à condução dos trabalhos para resolver o grave problema criado. Então, que se registre a atitude firme, correta, ponderada, dele e dos demais policiais das cidades vizinhas que aqui ocorreram, justamente para resolver esse problema. Então, fica, senhores vereadores, senhor presidente, o nosso registro, o nosso inconformismo por esse estado de coisas que se encontra o nosso Brasil. Alguns outros registros que, por bem entendi de fazer, nesta oportunidade. O primeiro deles diz respeito a um convite que eu recebi há alguns dias atrás para visitar as instalações do Comutran. Na condição de vereador, homem público, e na obrigação de verificar o que estava se fazendo, tive a oportunidade de ser recebido pelos atuais dirigentes desse conselho recém-criado. E confesso que eu fiquei entusiasmado com o trabalho que eles estão implantando e vão tentar desenvolver nessa cidade. Cientes das dificuldades da nossa prefeitura em custear tudo aquilo que vem sendo, que se faz necessário no nosso trânsito, eles estão buscando soluções criativas, obedecendo a critérios técnicos, ouvindo sugestões para desenvolver o trabalho. E não obstante, nós estamos em campos políticos opostos, na condição até de adversários, eu apenas registro que aqui, nessas condições, quando o trabalho é bem feito, bem desenvolvido e se apresenta com voluntariedade, é que a gente tem que torcer e incentivar aqueles dirigentes. São pessoas honradas, cujo passado abonam a conduta deles. Eu já tive a oportunidade de aqui me manifestar a respeito dos problemas que o Comutran vai enfrentar, que não se transforme numa indústria de multa, que se torne num órgão bastante educativo, porque é isso que a população precisa. E isso eu ouvi pessoalmente, pelo que eu registro a minha satisfação, pelo que eu vi e pelo que eu ouvi. Tenho ainda a tecer alguns comentários sobre um pronunciamento realizado por Vossa Excelência, doutora Valéria, na última sessão, quando ocupou essa tribuna, e se pronunciou a respeito de um grave problema que afeta o nosso funcionalismo público, no que diz respeito à ausência justificada por atestado médico. É realmente um problema sério, porque a prefeitura, o poder público, paga o funcionário para que ele trabalhe. A lei faculta a falta justificada. E entendo a forma que Vossa Excelência abordou o grave problema. Acredito que se criem mecanismos, além de uma fiscalização mais severa sobre aqueles que emitem os atestados e aqueles que recebem esses atestados. E que se procure também criar alguma forma de se incentivar o funcionário público a vir para o trabalho. Nós sabemos que o absenteísmo, ou seja, a ausência do funcionário, seja ele no setor privado, seja ele no setor público, decorre, na grande maioria das vezes, de uma má remuneração, de uma falta de incentivo, de uma falta de disposição do empregador em criar carreiras, um quadro de carreira que possibilite uma promoção. Tudo isso é conjunto que leva a esse estado de coisas. Mas o meu pronunciamento se faz porque alguns médicos, sabedores desse pronunciamento de Vossa Excelência, se sentiram um pouco
incomodados, vamos dizer assim, nesse sentido, porque, logicamente, que foi colocado de maneira genérica. Mas o médico, e aquilo que eu escutei deles, é nesse sentido, porque eu fui saber deles também. É que, ao médico, ao atender um paciente, muitas vezes se torna difícil um diagnóstico que motive ele, médico, a não fornecer um atestado médico. A dor é subjetiva. Então, o que eu coloco, eu acrescento ao vosso pronunciamento, é nesse sentido que os médicos, muitas vezes, eles não têm como negar ou se furtar a fornecer um atestado médico. Então, é esta tolerância com eles que eles reclamam. Por derradeiro, como sempre, procuro ler e me informar das notícias através dos nossos jornais. E, na última edição do Jornal Alerta, eu encontrei um artigo intitulado "A atuação dos vereadores ficou abaixo do esperado". Página, não tem página, mas é lá no final do jornal. Este artigo foi escrito pelo nosso jornalista, nosso prezado amigo Gerson Antônio Salles, que inclusive se encontra presente aqui. Eu gostaria de cumprimentá-lo por assinar o artigo, porque o mais importante é mostrar a face. Isso significa, no mínimo, dignidade, decência e honradez. Pelo que eu entendo que você está de parabéns. Concordo com as críticas feitas. Eu acho que... Eu vou falar de mim, eu não vou falar de nós, vereadores, porque eu não tenho procuração de ninguém, mas eu vou falar em meu nome. Eu tentei, durante esse ano que se encerrou, ser o mais honesto possível no exercício da vereança. Acredito que vossas excelências também tenham assim agido. O artigo passa uma impressão, eu respeito a opinião e respeito o artigo. Apenas me permito discordar em algumas partes. O artigo passa a impressão de que a Câmara foi inoperante, quando, na verdade, senhor jornalista, eu entendo que ela foi operante. Passa a impressão que todos nós, salvo a ilustrada presidência, que fez publicar os trabalhos desenvolvidos nessa casa, não que ela, exatamente ela, tenha despontado, mas no final do artigo ele apenas agradece a coragem da presidenta da Câmara, doutora Valéria Bufani, ao tornar público o trabalho realizado pelos edis. Então, eu discordo do artigo no que diz respeito aos trabalhos desenvolvidos nessa casa, porque tudo que foi feito nessa casa, até nas discordâncias, foi feito pelo conjunto de vereadores. Mesmo discordando de posições da mesa, de posições de outros colegas, existiu um conjunto. E é justamente o resultado dessa união é que se tornou possível fazer alguma coisa. É pouco? É. Não seria eu a dizer que nós realizamos bastante, quase tudo, e o impossível. Não. Nós realizamos aquilo que estava ao nosso alcance. Quando o ilustre jornalista se referiu que foram poucas as indicações, é preciso que se saiba que muitas das indicações que nós poderíamos fazer por escrito, ou nós não fizemos, por saber que seria um papel a mais para a prefeitura, porque a grave situação financeira dificulta ela de atender os nossos pedidos, como também ignora o fato de muitos pleitos terem sido feitos pessoalmente junto ao senhor prefeito. É importante também destacar os inúmeros projetos que foram não somente votados nessa casa, mas todos eles, sem exceção de nenhuma, mereceram pareceres das comissões a elas pertinentes. Então, eu gostaria de registrar, nesse sentido, que foi feito bastante coisa assim.
Eu acho que todos nós nos dedicamos, cada um à sua maneira. Inclusive, se observe, o índice de ausências das sessões foi 0. Porque quem faltou justificou. Justificou devidamente através de comprovação. Eu entendo que nós ficamos a dever alguma coisa à população. Nós, vereadores, todos nós. Mas isto vai um pouco de que esta casa hoje detém alguns vereadores de primeiro ano, de primeira oportunidade política, e as dificuldades próprias do nosso município. Mas boa vontade, decência e dedicação, com toda certeza, não faltaram a todos nós vereadores. É desta forma que eu encerro, senhor presidente e senhores vereadores. A sessão fica suspensa por 15 minutos. Depois retornar. Dando continuidade aos trabalhos da noite e passando para a ordem do dia, seguimos com a discussão do projeto de lei 03/98, oriundo do Poder Executivo, e que autoriza a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões respectivas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto em pauta trata da celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social, visando transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social. O projeto é legal e constitucional. Presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Vice-presidente, José Delbem. Secretário, Darciso Aparecido de Almeida. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Relatório parecer. O projeto de lei acima epigrafado, originário do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. Após análise detalhada sob a ótica das atribuições desta comissão e à luz da legislação existente, entendemos que nele não existe nenhum senão a sua tramitação normal. Assim sendo, somos pelo seu encaminhamento ao plenário para discussão e votação. É nosso parecer. Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 1998. Vereadores Wilson de Almeida Desidério, Calil Chaguri e José Tadeu de Almada Neller. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. O projeto em pauta dispõe sobre a criação de empregos junto ao... Ah, não é isso. Desculpe, não é isso. Foi digitado... É do outro projeto? Não. A comissão, Darciso e o Calil, o parecer de vocês a respeito desse projeto, porque a menina digitou o número do projeto e pegou um outro projeto para colocar aqui. Mas é sobre o projeto do convênio, de celebração de convênio. Eu peço que o presidente da Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social se manifeste a respeito se foi emitido realmente parecer de mérito favorável ou não. Só foi transcrito outro texto. Lembra que você foi dado parecer, só que a menina transcreveu o texto de um outro projeto. Senhor presidente, nobres colegas, foi dado parecer
favorável, e só que no transcorrer, então, foi transcrito outro projeto, mas somos de parecer favorável. Bom, tendo em vista a informação emitida pelo presidente da Comissão de Saúde e, portanto, havendo pareceres favoráveis de todas as comissões e não havendo emendas, eu passo em primeira e única discussão o projeto de lei 03/98. Na ausência de discussão, eu passo em votação única da forma simbólica, informando que a sua aprovação se dará com maioria simples. Aprovado o projeto de lei, então, 03/98, por 11 votos a 0. Em seguida, passamos ao projeto de lei 04/98, que autoriza a celebração de convênio com as entidades sociais situadas no município, visando a transferência e recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura dos pareceres emitidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto de lei número 4/98. O projeto em pauta trata da celebração de convênio com as entidades sociais situadas no município, visando a transferência e recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. O projeto é legal e constitucional. Vereadores, doutor Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, e Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Relatório parecer. O projeto de lei acima epigrafado, originário do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para a celebração de convênio com entidades sociais situadas no município, visando a transferência e recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Após análise detalhada sob a ótica das atribuições desta comissão e à luz da legislação existente, entendemos que nele não existe senão a sua tramitação normal. Assim sendo, somos pelo seu encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 1998. Vereadores: Wilson Benedito de Almeida Desidério, Calil Chaguri e José Tadeu Almada Neder. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos pelas comissões, eu passo em primeira e única discussão o projeto de lei 04/98. Na ausência de discussão, eu passo a votação única da maneira simbólica o projeto de lei 04/98, que exige maioria simples. Aprovado o projeto de lei 04/98 por 11 votos a 0. Em seguida, passamos à apreciação do projeto de lei 07/98, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de reparcelamento da dívida para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu peço à senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Projeto de lei número 7/98. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emite parecer no sentido de que o projeto em pauta é legal e constitucional. Vereadores: doutor Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, e Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Relatório parecer. O projeto de lei acima epigrafado, originário do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para firmar acordo de parcelamento ou reparcelamento da dívida para com o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Inicialmente, é de se corrigir o texto do artigo, segundo o projeto, para que, onde se lê FPM, Fundo Municipal dos Municípios, leia-se Fundo de Participação dos Municípios. Tratando-se de evidente erro material, não consideramos a necessidade de emenda.
Após análise detalhada sobre a ótica das atribuições desta comissão e à luz da legislação existente, entendemos que nele não existe nenhum senão a sua tramitação normal. No mais, levamos em consideração o contido na exposição de motivos do senhor prefeito municipal, no sentido de que não existe outra alternativa senão o parcelamento e reparcelamento do débito. A vinculação e utilização do Fundo de Participação dos Municípios para mais uma amortização de dívidas, no parecer perigosa, seja porque as verbas destinadas ao município ficam em seu nascedouro comprometidas, seja porque inviabilizam investimentos futuros. Recomenda-se, portanto, o maior planejamento nos dispêndios, procurando-se pagar em dia as obrigações, evitando-se os encargos decorrentes, multas, juros e correção. Assim colocados, somos pelo seu encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 1998, vereadores Wilson Benedito de Almeida Desidério, Calil Chaguri, José Tadeu Almada Neder. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos pelas comissões, eu passo em primeira e única discussão o projeto de lei 07/98. Com a palavra o vereador José Tadeu de Almada Neder. Senhora Presidente, senhores vereadores, o projeto pretende a autorização legislativa para parcelamento e reparcelamento do Fundo de Garantia. A justificativa do senhor prefeito é válida porque ele não vê outra alternativa senão firmar esse convênio de modo a possibilitar o pagamento desta dívida do Fundo de Garantia, que trata diretamente do interesse do funcionário que trabalha no nosso município. Fiz uma observação, porque o projeto vem em seu artigo 2º, grafado erroneamente. Entendi de não fazer uma emenda, porque trata-se de evidente erro material. Não sei se Vossa Excelência assim entende também, na correção, porque onde se fala fundo, consta fundo. A senhora poderia reler para mim? Fundo Municipal dos Municípios. Quando se trata de fundo de participação dos municípios. Seria a lei votada da forma que se encontra nula, porque não existe o algo, e a lei tem que ser completa, clara, de forma a não deixar dúvidas. Então, seria uma retificação, assim entendi de colocar, discutida, votada, dentro desses termos também. E procuramos observar no relatório parecer esta questão das dívidas. A prefeitura sempre vai fazer dívida. Não vai existir alguma administração que pague tudo em dia ou não adquira dívidas, não faça dívidas. Agora, em certas questões, INSS, Fundo de Garantia, é importante que haja um planejamento de forma a evitar, porque lá na frente, juros, multas e correção vão dificultar ainda mais o pagamento. Mas entendendo as razões do senhor prefeito, das dificuldades, é o que colocamos dessa maneira no relatório. Continua em discussão o projeto de lei 07/98. Na ausência de discussão, eu passo em votação única o projeto de lei 07/98, da forma simbólica e que exige para sua aprovação maioria simples. Aprovado o projeto de lei 07/98 por 11 votos a 0. Em seguida, passamos à apreciação do projeto de lei 08/98, também oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre isenção do pagamento de taxa de serviços urbanos do município para certas entidades. Eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões e eventuais
emendas que foram apresentadas. Ao projeto de lei número 8/98, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou a seguinte emenda. Ao artigo 1º, acrescente-se as alíneas E, loja maçônica, esquadro e compasso. F, Esporte Clube São José. A comissão acima emite parecer no sentido de que o projeto em pauta é constitucional e legal. Vereadores Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, e Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Relatório parecer. O projeto de lei acima epigrafado, originário do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para isentar várias entidades do pagamento de taxas de serviços urbanos. Após análise detalhada sobre a ética das atribuições desta comissão e à luz da legislação existente, entendemos que nele não existe nenhum senão a sua tramitação normal. Assim sendo, somos pelo seu encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 1998, vereadores Wilson Benedito de Almeida Desidério, Calil Chaguri, José Tadeu Almada Neder. Referência do projeto de lei número 8/98, origem, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de serviços urbanos do município. Vereador José Tadeu Almada Neder. Emenda aditiva. Apresentamos a seguinte emenda aditiva para que o artigo 1º do projeto de lei acima epigrafado passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º mantido. A, B, C, D mantidos. E, Associação dos Moradores da Vila São José. Justificativa. Por esta emenda aditiva, se pretende incluir no rol das entidades beneficiadas com a isenção do pagamento de taxas de serviços urbanos e municipais a Associação de Moradores da Vila São José, Esporte Clube São José, tal qual as entidades relacionadas no artigo 1º do projeto de lei número 8/98, a Associação dos Moradores da Vila São José, além de passar por difícil situação financeira, não dispõe de quadro de associados permanente para mantê-la. Por outro lado, desnecessário dizer sobre os relevantes serviços que a entidade presta à comunidade daquele bairro e cidade no tocante à prática e desenvolvimento de esportes, seja no que diz respeito aos fins sociais a que se destina. Nada mais justo, portanto, que a Associação dos Moradores da Vila São José seja beneficiada com a isenção do pagamento de taxas de serviços urbanos municipais. Pelo exposto, contamos com os votos favoráveis dos nobres vereadores para a aprovação do projeto com a emenda aditiva ora apresentada. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 1998, Dr. José Tadeu Almada Neder, vereador. Referência ao projeto de lei número 8/98, origem, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de serviços urbanos do município. Vereadora, doutora Valéria Bufani. Emenda modificativa. Nos termos regimentais, apresento a emenda modificativa, objetivando as substituições das letras A a D do artigo 1º do texto, para a inserção de incisos diante da técnica legislativa. Justificativa. Não são atribuídas letras no processo legislativo municipal em vigor. O equívoco é reparado pela presente emenda, pois os incisos tornam legítimo e configurativo. Este é o ordenamento jurídico correto. Sala de Sessões, 18 de fevereiro de 1998,
Doutora Valéria Bufani, vereadora. Em discussão, o projeto de lei 08/98, juntamente com todas as emendas apresentadas. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhora presidente, senhores vereadores, nós, quando fomos estudar esse projeto, na emenda nós colocamos Esporte Clube São José, mas foi muito bem lembrado pelo vereador José Tadeu que o Esporte Clube São José não é constituído juridicamente. Então, colocou-se a Associação dos Moradores, né? Que, no caso, vem sanar aquela falha. E também, realmente, foi muito bem colocada a emenda pela senhora presidente no que diz respeito à colocação dos incisos no lugar das letras, das alíneas, porque realmente, após um artigo, inicialmente se deve realmente começar com o inciso. E a gente realmente é favorável a essas emendas, porque elas fazem jus a beneficiar essas entidades. E parece-me também, em relação à loja maçônica, Esquadro e Compasso, parece-me que já existia um projeto específico dando isenção no que diz respeito a esses impostos e taxas, né? Mas a gente colocou na hora porque veio assim na mente essas duas instituições que estavam fora. Então a gente é favorável, sou favorável com essas emendas colocadas, alterando o nome de São José para a Associação dos Moradores da Vila, né? Eu consulto o membro da Comissão de Justiça e Redação, porque a emenda também dispõe sobre a loja maçônica. E, pelo que consta, o projeto que foi deliberado ano passado também já incluiu. Então, eu consulto Vossa Excelência no sentido de se vai ser mantida a emenda também E, ou só a F que foi retirada. Eu solicitaria, então, no caso, que a retirada, desde que já existe essa proposição, eu gostaria de requerer, então, a retirada da loja maçônica, desde que o plenário concorde. Continua em discussão o projeto de lei 08/98 com as emendas. Com a palavra, o vereador José Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, sem dúvidas, a questão levantada neste projeto, no que diz respeito às emendas apresentadas, seja pela Comissão de Justiça e Redação, seja a emenda por mim apresentada isoladamente e a emenda apresentada por Vossa Excelência, elas atendem a aprimorar tão somente o projeto. Eu acredito que não importa, como matéria principal, quem é o autor da emenda. Importa, sim, o resultado. Eu procurei justificar a emenda da Associação dos Moradores, no que diz respeito à Associação dos Moradores de São José, mas devo confessar que a emenda, no que diz respeito ao Esporte Clube São José, que, na verdade, é a mesma coisa, foi apresentada anteriormente. É lógico que eu teria que pedir a aprovação da minha emenda. Eu apresentei uma emenda e gostaria de vê-la aprovada. Mas deixo ao plenário, porque o importante é o fim, ou seja, a Associação dos Moradores de São José, o Esporte Clube São José, estão sendo atendidos. Então, é nesse sentido que o plenário decida na regular votação. Continua em discussão o projeto de lei 08/98. Tendo em vista a ausência justificada do presidente da Comissão de Justiça e Redação e o requerimento formulado pelo seu substituto legal, o vice-presidente vereador José Delbem, passo à deliberação do plenário a retirada da emenda oferecida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da forma simbólica. Aprovado, então, o pedido de retirada da emenda oferecida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A seguir, passaremos à votação da emenda apresentada pelo vereador José Tadeu, emenda aditiva, da forma também simbólica. Aprovado a emenda aditiva por 11 votos a 0. Tendo em vista que a emenda modificativa apresentada por esta presidência não versar sobre o mérito, deixo de me afastar para sua votação
e passo à votação da maneira simbólica a emenda modificativa. Aprovada, então, a emenda modificativa por 11 votos a 0. Em seguida, eu passo à votação geral do projeto de lei 08/98, que exige maioria absoluta e única votação. Aprovado o projeto de lei 08/98, então, por 11 votos a 0, juntamente com as emendas. Na ausência de demais matérias para serem discutidas e deliberadas hoje pelo plenário, eu passo à explicação pessoal. Na ausência de oradores para falar em explicação pessoal, eu gostaria de consultar o plenário com relação à próxima sessão da Câmara Municipal, tendo em vista que o regimento dispõe que, recaindo a sessão em dia de feriado ou ponto facultativo, a mesma deverá ser adiada para o próximo dia útil. Como existe já uma outra sessão já próxima do dia útil subsequente às quartas de cinza, consulto o plenário no sentido de ser convocada a próxima sessão somente para o dia 4 de março do corrente ano. Em discussão. Com a palavra o vereador José Tadeu. Senhora Presidenta, senhores vereadores, a minha dúvida se prende talvez a rigor técnico. A quarta-feira de cinzas é feriado ou ponto facultativo? Eu estou me baseando tão somente nesta questão, porque existe um regimento a ser cumprido e eu acredito que uma falha nesse sentido, uma interpretação, eu entendo que não é. E se for, é até o meio-dia. Nós teríamos, então, o resto do dia, assim, determinado, como dia de trabalho normal. É uma questão puramente técnica que eu até levanto a dúvida. Continue em discussão a questão. Eu concordo que passe por dia 4. Com a palavra o vereador José Nivaldes Braja. Senhora Presidente, nobres colegas, realmente o feriado é até o meio-dia, mas tem gente que realmente vai viajar e não volta ao meio-dia e nem às 5 horas da tarde. Talvez vá até um feriado mais prolongado, o que não é o meu caso. Então, eu concordo que seja no dia 4. Eu gostaria de, antes, fazer alguns considerandos após a deliberação, no sentido de que, ainda que não seja considerado ponto facultativo a quartas de cinza, nenhum órgão público, municipal, estadual e federal funciona normalmente nesse dia. Até mesmo o Poder Judiciário não conta como dia forense normal. Nem prazos correm nesse dia na Justiça, etc. e tal. E tendo em vista também que eu gostaria de considerar que a nossa pauta não está apertada, nós estamos iniciando a sessão legislativa com tranquilidade, apreciando os projetos com toda disponibilidade de tempo e das questões de matéria. Então, eu creio que não existiria urgência nem da Prefeitura, nem de projetos que tramitam aqui pela Câmara para que seja apreciado nesse dia. Porém, eu passo, lógico, a soberania do plenário à decisão. Em votação simbólica, a convocação, então, para o próximo dia 4 de março. Aprovado, então, por deliberação do plenário, no qual ficam os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de março de 1998, às 19h30. Antes de dar a sessão por encerrada, eu gostaria de manifestar a minha alegria no meio de uma situação trágica que ocorreu hoje no nosso município. Eu gostaria de externar os meus votos de parabéns ao nosso vereador, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, que, infelizmente, devido às circunstâncias que ocorreram no nosso município hoje, teve a sua ausência justificada na sessão. Parabenizá-lo pelo bom senso, pela postura com que foram adotadas todas as medidas desde o início da rebelião que ocorreu na cadeia hoje, até a conclusão muito pacífica
e devidamente normal até o final. E demais autoridades e pessoas que colaboraram, sem dúvida, para que essa negociação fosse pacífica e tudo ocorresse bem, até mesmo a presença da imprensa falada, escrita e da própria televisão. Dou por encerrada a presente sessão.